Tá gravando? Tá, agora tá gravando. Eu vou continuar a revisão, tá? Nós terminamos, na verdade, nós paramos no segundo reinado, não foi isso? Se não me engano, a gente parou na parte das consequências, né? Os motivos que levaram a proclamação da República a acontecer. Então, deixa eu colocar aqui. Hoje eu vou dar aula para vocês. O professor Guilherme teve um imprevisto lá e amanhã ele vai dar aula no meu lugar. Então, hoje são 2 horários. Eu vou fazer a revisão dos conteúdos, aí na próxima aula a gente faz uma revisão e uma resolução de exercícios, tá bom? Vamos lá, então. Eu tinha parado exatamente... Tinha falado sobre o ciclo do café, imigração, questão abolicionista, né, as leis que vão ser criadas. E aí nós paramos exatamente aqui. Quais os motivos que levaram ao fim do segundo reinado e exatamente à proclamação da República. Então, nós temos 4 pontos para serem discutidos, ou melhor, relembrados aqui. Primeiro, na questão religiosa, né? A interferência de Dom Pedro II nas questões religiosas. E um alto descontentamento da Igreja Católica em relação à liderança do país. Lembrando que a gente tem que sempre fazer uma analogia, ou melhor, tentar fazer um link com os fatos que acontecem na Europa, né? Que uma coisa está interligada à outra. Vale lembrar que no período do século XIX, a monarquia absolutista estava em declínio, né? Por exemplo, França, não Inglaterra, mas França, Portugal, Espanha, própria Alemanha, Itália, vão sair assim bem fracas em relação à questão da monarquia absolutista. Não vai ser um sistema político tão forte como era antigamente. Então, essas mudanças estão aqui relacionadas a essa transformação que acontece da transferência, melhor, né, da passagem do século XIX para o século XX. Nós temos o segundo ponto aí, críticas e oposição feitas por integrantes do Exército. O que isso tem a ver? Isso tem a ver com a questão do Exército brasileiro estar insatisfeito com a estrutura a qual eles se encontravam e por terem meio que sido esquecidos durante um bom tempo em relação à Guerra do Paraguai, foram enaltecidos durante aquele período e foram deixados de lado. Então, não houve um investimento nem no Exército e muito menos na Marinha, né? Eles vão ficar ali sucateados. O que vai promover ainda a insatisfação vai ser tipo a lei como é que a gente fala, gente? Caramba! Quando é para ficar calado, me ajuda aí. Lei do silêncio? Não necessariamente essa palavra, mas vou adotar. Era outra coisa que era mais popular. Lei da mordaça. Pronto, lei da mordaça, lei do silêncio. Ou seja, não havia a possibilidade de você reclamar, de falar isso para os 4 mundos, para os 4 cantos, em relação ao que estava acontecendo, né? Em relação ao próprio dentro do Exército e da Marinha. Só que isso vai cair por terra, porque o ministro da Guerra da época, ele vai colocar a boca no trombone, literalmente, vai dar uma super entrevista na rádio e vai falar de tudo que está acontecendo em relação a essas questões, a essas insatisfações. Dentre elas, também estava relacionada a questão do soldo, né? Do salário dos soldados. E aí a gente tem outra insatisfação, que é o terceiro ponto aí da classe média brasileira, que aí a gente tem funcionários públicos, professores, enfim, profissionais liberais. Toda essa galera aí vai estar insatisfeita pelo andar da carruagem em relação à política e algumas questões sociais. Dentre elas, a gente pode abordar o próprio abolicionista, né, a questão abolicionista, que só vai ser realizada por uma pressão externa que acontece da Inglaterra, e porque essa galera também desejava maior participação política, certo? Lembrando que o Brasil vai ser o único país aqui que vai contra a maré em relação à questão política. Os países da América Espanhola são totalmente presidencialistas, né, nesse período aqui, ideias diferenciadas, e o Brasil é uma monarquia absolutista. Então, a gente está falando de contrapontos, o que vai ser importante, né, para que parte dessa sociedade implemente aí a república que a gente aborda, a nova república.
E o quarto ponto, não menos relevante, é, obviamente, a insatisfação dos cafeicultores paulistas pelo fim da escravidão no país. Eles vão acabar tendo aí um prejuízo em relação a essa conquista histórica, né, dos escravos, e vão ter que necessariamente contratar outras pessoas, do que a gente estava falando na aula anterior, que é a chegada dos imigrantes. Então, esse contratar de novas pessoas vai deixar o quê? Um prejuízo grande. Essa insatisfação desses 4 pontos aqui vão ser primordiais para que a monarquia absolutista não ganhe, ou melhor, não tenha reforço para se manter no poder, né? Lembrando que Dom Pedro II ele se mantém dentro do segundo reinado durante 49 anos, então é muito tempo, certo? O que acontece? Como que vai se dar a República Brasileira? Eu já tinha comentado com vocês que tem a famosa frase do Rui Barbosa, né? Que a população acordou bestiada, banalizada, tipo, de cara com a situação que estava acontecendo, porque dormiram numa monarquia e acordaram numa república, né? E, de fato, assim como o processo de independência do Brasil, a sociedade em si, em grande massa, ela não vai ter uma participação ferrenha, né? Vai ser exatamente uma pequena parte da sociedade que vai se reunir, e aí a gente sabe que são os militares, né? Que vão promover o golpe para a retirada da monarquia e a implantação de uma república. Essa república que é baseada nas ideias positivistas do século XIX, tanto que na nossa bandeira nós temos aí uma referência clara a isso, ordem e progresso, certo? E essas ideias positivistas, elas almejavam o progresso científico tanto quanto o progresso social. Ambos caminham lado a lado aí. Isso significa que a gente está falando de uma corrente que, para os militares da época, seria uma total transformação, uma mudança muito radical, de uma ideia de um século XIX que talvez, né, pudesse ser um século parado, sem nenhum fato histórico relevante, mas dentro do contexto da ciência em si, isso vai ser primordial. Como é que ocorre? Nós sabemos que o dia comemorado é o quê? Dia 15 de novembro de 1889, que vai se dar o golpe, e vai ser comandado pelo Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, ambos do Exército, né? Eles literalmente vão contar com uma pequena participação da sociedade, como eu falei para vocês, alguns intelectuais, enfim, uma galera mais da elite. E aí você pensa, nossa, vai haver uma mudança assim radical social. Não, na verdade nós vamos ter as mesmas pessoas no poder, as pessoas de grande porte, né, de grande riqueza, e o que vão acabar se perpetuando. A monarquia sai porque ela não tem apoio de nenhum dos lados, nem da igreja, ela não vai ter apoio nem da galera da aristocracia agrária, ela não tem apoio de nada. Então, ela vai se retirar. Dom Pedro II aqui, ele sofre esse golpe, mas também não faz nada para, tipo, eu vou lutar. Talvez ele pudesse estar um pouquinho cansado, ele já era um senhor de idade de 72 anos, né? E aí, ele acaba voltando para Portugal, ele e a família. Essa bandeira que está aparecendo aí, eu já tinha comentado com vocês, é a bandeira do Brasil Império, né? Que representa tudo que o Brasil representava naquele período. Então, a gente tem o verde e o amarelo, são representações da família real, né? Da Bragança. Aqui são os dois produtos principais, o café e o tabaco, que eram mais comercializados. A gente tem a representação da coroa, que significa monarquia absolutista. Nós temos o globo aí, né, que dá a ideia de, enfim, mundial. Aqui as estrelinhas são as províncias, né, que ainda eram províncias, só vão passar a chamar estado depois da república. E a cruz, que representa exatamente que nós somos, ou pelo menos éramos nesse período, um país totalmente católico, certo? E passamos dessa bandeira do Brasil Império. Opa, não coloquei, mas tudo bem. Para a bandeira atual, que é a do Ordem e Progresso, na qual nós temos as estrelinhas lá, e é totalmente diferente, certo? Quando a gente tem a instituição da República, em história a gente chama de República Velha, tá? Nós vamos ter aqui duas divisões.
República da Espada e a República Oligárquica. República da Espada, porque tem esse nome, porque vai ser comandada pelos próprios militares, Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, certo? E a República Oligárquica é porque ela faz referência, porque exatamente vai ser comandada por uma galera que tem grana, que manda e desmanda, que vai ficar se alternando no poder durante muito tempo. E aí a gente faz referência, principalmente dentro da República Oligárquica, à alternância de poder na presidência, né? O que a gente chama de política café com leite. Beleza? O que é a República da Espada aqui? Primeiro, a gente tem que fazer referência às mudanças. Se a gente sai de uma monarquia e entra numa república, o que a gente precisa? Primeira coisa, para manter ordem num país. Ou melhor, para transformar, né? Para tentar dar seguimento a uma mudança, um desenvolvimento. A Constituição, professora? Isso, a Constituição. A gente tinha uma de 1824, que era totalmente retrógrada para o tempo, não é? Até porque tinha um poder moderador, enfim. Então, você quer mudança, você quer um progresso social e científico, segundo o que diz o positivismo. Então, vamos colocar uma Constituição que vai ser democrática, né? Aparentemente, para todo mundo. Nós vamos ter a Constituição de 1891, só que também não é uma Constituição que inclui geral. Na verdade, ela vai excluir muita gente também, né? Nós vamos ter aqui, eu já falo mais a respeito dela, tá? A Constituição de 91. Vai ser marcada por crises econômicas, entre elas uma crise muito grave, que era o ministro que vai se destacar aí, é o Rui Barbosa, né? Rui Barbosa, que foi político e escritor também, que foi a política do encilhamento, de tentar fazer com que o dinheiro circulasse, mas acabou não dando certo. E isso acabou promovendo ainda mais a crise econômica no país, enfim, que vai determinar várias situações aí para frente. Nós vamos ter conflitos entre as elites brasileiras, obviamente pela questão da alternância, né? De não ficar satisfeito nunca, aliás, as pessoas nunca ficam satisfeitas, certo? E algumas revoltas importantes, como a federalista e a revolta da Armada, beleza? Olha só. Deixa eu voltar aqui. Não coloquei? Beleza, vou falar então. A Constituição de 1891. Constituição de 1891, ela vai colocar os 3 poderes, só queria saber certinho, sem nenhuma outra surpresinha de poder moderador, legislativo, executivo e judiciário. Ao invés do que falava a Constituição de 24, que só homens maiores de 21 anos, grandes proprietários de terra, ou que, enfim, pudessem votar, agora são homens, no caso aqui são 21, na lá era 25, se não me engano, homens maiores de 21 anos alfabetizados, certo? Poderiam ter acesso a ser cidadão, né? A ter direito de cidadania. Mulher não vota, mendigo não vota, analfabeto não vota, certo? Então, ainda exclui uma grande parte da galera. Não é 100% democrática. Lembrando que nós estamos falando de uma república aqui que vai conter o quê? Várias formas de fraudes eleitorais que a gente fala, né? Na verdade, desde o segundo reinado já tinha fraude, imagina agora. Vai existir fraude de todas as formas possíveis. Enfim, já falo um pouquinho mais a respeito disso. O que acontece? Antes de eu falar da República... Não, eu falo depois, eu volto no Marechal. República oligárquica. A gente fala sobre o domínio da elite cafeeira de São Paulo e Minas Gerais, né? A política café com leite tem esse nome porque tanto Minas quanto São Paulo, ambos eram produtores dos maiores ramos da época que dava mais lucro para o Brasil, que era o café e o leite, certo? E aí, essa forma, ela vai ser idealizada, concretizada aqui, principalmente em algumas regiões que vão ser excluídas na questão econômica mesmo. Tanto lá do primeiro reinado, passa pelo período regencial, chega no segundo reinado, a gente chega na república, ainda assim nós temos algumas regiões que vão ser privilegiadas em relação a essa economia. E aí a gente sempre fala do sul e do sudeste. O norte e o nordeste vão ser deixados para lá. E isso traz uma vulnerabilidade para a galera que ali reside, né? Porque ficam à mercê
dessas pessoas que acabam se tornando tipo os líderes dessas regiões, né? E na maioria das vezes, maus líderes, beleza? Aqui nós temos a República da Espada, aí é o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. O Teodoro, na verdade, ele não fica muito tempo, né, na República da Espada, ele fica só até 1891. Ele junto com o Floriano, proclamam a República em 89, mas não dá muito bom. Por quê? Nós temos a crise econômica, a gente tem uma galera que não concordava com as atitudes dele, né? Em contrapartida, quando ele sai, tem uma galera que não queria que o Floriano ficasse, enfim. Alguns casos também de insatisfação por parte das pessoas. Enfim, ele não vai ficar muito tempo. Ele vai meio que pedir para sair, vai meio que ser afastado. E aí a gente tem o Floriano Peixoto, que dá seguimento, né, para essa nova transformação. Aí eu já falo dos presidentes. Então, vamos aqui para a questão do contexto para a gente entender a República. Por que que o Brasil necessariamente queria tanto uma mudança, né, no final do século XIX para o início do século XX, para tentar acompanhar alguns países europeus? Aí eu sempre destaco a França, porque nesse período aí, a França era tipo o queridinho de todo mundo, né? Era o país referência para tudo. Questão educacional, questão também econômica, querendo ou não, né? Questão cultural, enfim. O francês, o falar francês, o ser francês era o novo inglês de hoje em dia. Apesar que o inglês hoje já está mais batido, né? Mas era para vocês terem uma associação em relação a isso. Então, o Brasil, nessa questão de transformação, ele vai estar apto nas próprias formas de pensar, de agir. Lembrando que isso tem muito a ver também com a missão francesa que foi feita aqui durante o século XIX. E aí, os costumes acabaram também adentrando a classe alta da sociedade, não a classe baixa, só para deixar claro. Então, essas mudanças estão relacionadas a esse novo contexto de transformação cultural, social e econômica. A França é referência para isso? Por que que o Brasil vai querer estar nessa linhagem aí? Porque ele quer mostrar para o mundo que ele também é capaz de ser um país industrializado, um país moderno, e isso vai acabar trazendo algumas revoltas pontuais que a gente já sabe que acontece durante esse período, né? Lembrando que o país ele não se torna de fato urbano, porque isso só ocorre lá para o governo Vargas, né? Essas mudanças drásticas. Mas começa alguma coisa, singela, mas começa, tá? Nós vamos ter aqui a formação, até por questões das indústrias, né? Do século XIX, início do século XX, da classe social que vai ser formada, que são os proletários, né? Então, nós vamos ter isso numa crescente. O coronelismo eu já falei, que é a respeito da política café com leite também em algumas regiões, né? Não vai ficar restrito. E o voto de cabresto. O cabresto, vocês sabem que é o que é usado para o cavalo olhar para frente, né? Para ser direcionado para olhar para frente. Então, essa prática ela vai ser muito utilizada aqui durante a República Velha. Compra de voto, vai acontecer fraudes, pessoas que já não estavam mais vivas iam voltar. Então, esse controle em relação aos votos, às eleições, elas vão ser deixadas de lado. De fato, só tem um órgão responsável por isso que vai ser criado na década de 40, que é o TSE, para fiscalizar, tá? Temos que lembrar os investimentos feitos em ferrovias, portos, estradas, criação da casa de câmbio, para tentar trazer essa nova roupagem para o Brasil, né? Em partes vai ser bom, o problema é que algumas ferrovias até hoje não foram, né, finalizadas. A economia a gente sabe que é o café da época, tanto que nós temos a crise de 1929, né, que afeta todo mundo, e o que eu falei em relação à Constituição. Aqui só a título de curiosidade mesmo, não precisa necessariamente você saber todos esses presidentes até chegar ao Varguinhas, tá? Mas só para colocar aqui. 89, o Teodoro, 91, Floriano, Prudente de Moraes, 94, Campos Salles, 98, Rodrigo Alves, 1902,
Afonso em 6, Nilo Peçanha em 9, Marechal Hermes da Fonseca em 10, Venceslau Braz em 14, Rodrigo Alves em 18, Moreira da Costa em 18, Epitácio Pessoa em 19, Arthur Bernardes 22, Washington Luiz 26 e o Júlio Prestes de Albuquerque, que na verdade, né, sofreu um golpezinho aí, ficou em 1930, certo? Esses são os presidentes que fazem referência à República, tanto da República da Espada quanto da República Oligárquica. Aí a gente começa a bagaceira, tá? Porque não vai ser um período tranquilo, pelo contrário, nós vamos ter aqui várias revoltas, né? Dentre elas nós temos a guerra de Canudos, que vai ser referência aí não só na questão histórica, mas literatura também. Só um minutinho. Vou tentar ser mais singela aqui, tá? A gente vai ter a revolta da Armada, que vai acontecer ainda no período da República da Espada, em 1893. Vai ser liderado pela Marinha Brasileira, e a gente tem o almirante Custódio de Mello e o almirante Luiz Felipe Saldanha da Gama, que não estavam nada satisfeitos com o rumo que estava dando a política da época e com questões estruturais internas da Marinha, né? A revolta da Armada vai ser o estopim de uma insatisfação que ainda perpassa na Marinha, não só nesse período, mas posteriormente também, mas na questão de estrutura mesmo. Porque o Brasil, se a gente for analisar, mesmo tendo promovido, sendo feito a proclamação da República exatamente por militares, talvez não tenha investido o seu devido valor, né, nessas questões aí, principalmente a estrutura física, a melhorias dentro mesmo dos quartéis, questão dos soldos, né, dos salários, e isso aí vai trazer uma insatisfação da galera. A revolta da Armada acontece no Rio de Janeiro, certo? E ela vai ser exemplo, e como vai ser exemplo para o Estado em agir. Todo mundo que não for, de fato, a favor do que o governo pensa, ele vai ser atingido de uma forma violenta. Assim como a revolta da Armada vai ser dessa forma, a Guerra de Canudos, a revolta da Chibata. A única forma que o governo vem nesse período aí é de agir de uma forma bem violenta. Não tem diálogo, não tem nada. Não concorda? Então, fala neles, certo? Guerra de Canudos, 96, 97. O principal nome aí, vocês já ouviram falar que é o Antônio Conselheiro. Ele vai ser considerado o Messias, né? O Messias, o cara da religião, vai ser o cara da política, o cara social, que vai tentar trazer uma mudança aí para o estado, ou melhor, para alguma parte da Bahia aí, né? No vulgo Arraial de Canudos, que fica no norte da Bahia. Ele vai reunir uma galera, essa galera que não tem esperança nenhuma de haver transformação, já que eu falei para vocês no início da aula que algumas regiões do nosso país nesse período eram excluídas. Então, o que ele faz? Monta o Arraial, que em menos de um ano de formação vai ter 20 mil pessoas, e a ideia é sempre compartilhar, né? É social. E aí você vai ter uma mesclagem de pessoas que moram lá. Desde adultos, crianças, idosos, a galera que era honesta, a galera que não era honesta, mas que todo mundo estava em prol ali de uma melhoria de vida, certo? Aos olhos do governo isso não vai ser bom, é como se fosse um motim social, se não me engano na época que é o Prudente de Moraes, certo, o presidente? Então, para o governo não é bom, até porque as mudanças que eles tanto almejavam, né, de uma transformação que ocorre nas principais capitais, tinha que fazer isso. Então, ele manda uma expedição militar, na verdade, 4 excursões militares, para acabar com essa balbúrdia, né, que estava sendo instalada lá. Só que não deu certo. As 3 tentativas que foram feitas foram em vão para o lado do Estado, né? Porque para o lado de Canudos foi muito bom, porque ganhou mais força, não só força interna, mas força externa, porque as pessoas viam Canudos como uma possível mudança, um pontilho, né? Um pontinho de esperança ali. E acho que eu tinha comentado com vocês do historiador e ao escritor Euclides da Cunha, que presenciou isso, enfim, fez um livro em relação à Guerra de Canudos, trazendo um olhar mais humano, vamos dizer assim, sobre as atrocidades que aconteceram, essa chacina que matou muitas pessoas em decorrência exatamente do Estado não
querer que esse tipo de situação acontecesse, né? Para quem não sabe, Antônio Conselheiro, ele era a favor da volta da monarquia, e aí a galera se apegou a essa ideia dele como motivo para acabar com o arraial, beleza? Como eu coloquei aqui, fatores que vão contribuir para que o arraial se fortifique: desemprego, violência, seca no Nordeste, exclusão social e econômica, tá? Ele só dura um ano mesmo, 96 a 97. Revolta da Chibata. A gente tem o que acontece no Rio de Janeiro, no ano de 1910, bem no início do século XX. Nós vamos ter péssimas condições da Marinha Brasileira, estrutura, castigos corporais, por isso que é conhecido como Revolta da Chibata, porque os marinheiros que não se adequavam, não seguiam as linhas, as regras ditas, eram castigados, punidos com chicotadas, né? Parecendo ainda que a gente estava no tempo da escravidão, era mesmo o que acontecia. Por que a galera vai ficar com ranço disso? Porque em outras localidades que eles sabiam, como por exemplo, como a Inglaterra tinha um treinamento top e a galera nunca tinha sido tratada dessa maneira. E aí você vem para o Brasil, você chega no Brasil e se depara com isso. Então isso não vai ser, obviamente, agradável. Nós temos um personagem aqui que é chamado João Cândido, o Almirante Negro, que ele é o líder da revolta. O almirante, enfim, ele vai fazer uma revolta que dura 5 dias. Ele vai parar o porto do Rio de Janeiro, vai ficar, ninguém entra, ninguém sai, com uma tentativa vã de fazer um diálogo com o presidente, com o Estado, né? De fazer com que essas punições acabassem e que melhorias fossem instaladas para a galera. Óbvio que isso não vai dar certo, né? Dura só 5 dias e nenhuma desses pedidos vão ser atendidos prontamente. Pelo contrário, todo mundo que participa vai ser preso, vai ser escurrachado. O próprio João Cândido aí ele vai ficar 2 anos preso e depois ele vai ser mandado embora, né? Assim, expulso da Marinha, não volta nunca mais. O que se sabe dele posteriormente é que ele vai se envolver no ramo da política, né? Se não me engano, até vai ser do Partido Comunista na época ali do período do Vargas. Revolta da vacina. 1904, também no Rio de Janeiro. Professora, porque tudo que acontece no Rio de Janeiro, que era a capital da época, né? Lembrando aí. Então era mais fácil da parada dar errada. 1904. Toda vez que eu conto essa revolta, eu me pergunto, por que diabos as pessoas não queriam tomar vacina? Sendo que tinham pessoas morrendo, né? Aí a gente tá aí numa situação quase parecida. Por que eu falo quase parecida? Todo mundo tá acompanhando isso nos últimos noticiários da semana? Quem tem tempo? Ninguém tem tempo, né? Eu também não tenho tempo, mas eu acompanho alguma coisinha. Da vacina. Da vacina da Rússia, né? Isso, da vacina lá dos nossos amigos russos. Nunca duvidei da potência deles. Enfim, a galera falou que tinha feito, que criou uma vacina top para acabar com o coronavírus. Em uns meses aí muito suspeitos, né? Que ninguém sabia que eles estavam fazendo isso, não. Mas falaram para a comunidade científica que tinham achado, tipo, a vacina. E aí, não sei se vocês viram a entrevista, eu vi só a partezinha da entrevista do Putin falando, um jornalista o questionou se era mesmo eficaz a vacina, né? Se ia dar certo e tal. Aí falou, não, cara, vai dar certo demais. Por quê? Porque eu testei na minha filha. Falou, nossa, que credibilidade. O que aconteceu? A sua filha teve algum... como é que fala, gente? Efeito colateral, né? Falou, não, só teve uma febre de 38 graus. Mas tranquilo, depois ela tomou outra vacina e ficou top, tipo, tá aprovadíssimo. Aí a questão que, né, isso foi semana passada. E ele falou que daqui a 2 semanas, ou seja, passando essa e na outra, eles iriam começar a fazer os testes, né, em algumas determinadas pessoas da Rússia. E aí escolheram exatamente as pessoas da profissão de saúde, né, e os professores. Falei, gente, olha que coisa linda, né? Que coisa top. Quem se lasca primeiro são as pessoas que trabalham literalmente no tete a tete, no dia a dia.
Por que eu tô falando isso? Porque vários comentários surgiram na internet. Tipo, eu não vou tomar essa vacina. Eu não sei a procedência dessa vacina. E aí eu associei exatamente a esse contexto que estava aqui. A única diferença é que realmente a galera aqui não sabia o porquê que eles iriam tomar a vacina, né? E a gente sabe por que as pessoas, em plena pandemia, têm a necessidade de ter uma possível cura. Fala. Não, e se falar também que isso aí foi um prato cheio, porque assim, realmente não explicou muito bem para a OMS como foi feito, qual o procedimento, se foi testado, aí deu lugar para várias teorias da conspiração, gente dizendo que estavam testando em prisioneiro, que não testaram em animais, que testaram em gente doente. Aí o movimento anti-vacina cai em cima, né, com isso aí. Mas realmente, eu entendi. E hoje em dia não é por falta de informação, não é por falta de educação. Exatamente. Aqui a gente tem muita informação. Temos órgãos responsáveis por isso, né? Enfim, mas assim, fica meio estranho mesmo, né? Porque de repente, uou, tá todo mundo aí na corrida da vacina, não é mais. Eu sempre gosto de fazer uns feedback, porque parece que a história fala assim, gente, olha, parecido com isso aqui, corrida espacial. Aí a gente tá agora na corrida da vacina. Aí o que a Rússia faz? Ela dá o nome da vacina de Sputnik 5. Achei sensacional. Que foi tipo assim, foda-se Estados Unidos, olha aí, tô na frente de novo. E aí, cadê sua vacina? Não tem a vacina, né? Os Estados Unidos ainda não chegou aí no patamar. Mas a Rússia deu claramente o seu parecer, falou, olha, nós estamos aqui, porque na verdade tudo isso aí a gente sabe que é o quê? É um contexto capitalista, porque quem descobrir essa vacina, meu amigo, tá bem feito. Marketing, exatamente, marketing. Mas voltando aqui, dos comentários que eu vi na internet, porque a internet é sensacional, não é? Por que as pessoas, eu não vou tomar essa vacina, não sei da procedência dessa vacina. Realmente, para você ficar meio acima, gente, vocês já tomaram coisa, né? Já fizeram coisa pior. Aqui em Brasília, só para descontrair, aqui em Brasília a gente tem um lugar que é a rodoviária central, né? Rodoviária lá do plano. E tem um lugar lá que a galera come, que é um pastel da Viçosa com caldo de cana, que, olha, eu não sei nem como é que eu já comi muito lá, mas eu não sei como ninguém morreu por coisas relacionadas à saúde. Então, assim, o que é uma vacina da Rússia, né? Perto de um monte de coisa que a gente passa. Aí eu fico imaginando a galera aqui da revolta da vacina falando assim: eu não vou tomar vacina, eu não sei por que eu vou tomar vacina. Realmente, porque aqui não houve uma explicação do Estado. Só chegaram e falaram assim: ô, Diego, tu vai tomar a vacina. Por quê? Porque eu quero. Porque eu tô mandando, não tem que saber de nada, não. Eu que mando, você obedece. E aí que vai desencadear aqui essa vacinação obrigatória, como tipo, vão matar os pobres, entendeu? Vão acabar com todo mundo aqui. E os primeiros são os pobres. Não fizeram uma campanha para informar as pessoas que a vacina era contra a varíola, certo? Tu encheu a boca de água. Menino, o pastel é bom, mas a localidade ali não é muito favorável, não. Pelo menos na época que eu comi, até hoje não é muito bom, não. Mas o pastel é bom mesmo. Acho que a sujeira junta, entendeu? Aí as bactérias do seu corpo já chegam, dá um alôzinho. Lembrando, o cara que fez a vacina foi um brasileiro. Olha só, né? Contra a vacina da varíola aqui foi o Oswaldo Cruz. Tanto que nós temos a instituição hoje, né? Que é relacionada só para esses recursos aí, foi um brasileiro. Eu sempre brinco com os meus colegas de ciências exatas, né, principalmente de ciências, que eu falo, caraca, gente, Oswaldo Cruz demorou uns 3 anos aí para fazer essa vacina, não tinha nada. E a gente tem tudo aí, no mínimo que a gente quer é 1 ano, né? Não é possível que essa vacina não saia. Mas enfim, só para a gente entender aqui o contexto, tá? O que a galera fez? Falou que não ia tomar, o governo falou que ia tomar, invadir a casa das pessoas, invadia mesmo, né? Entravam, pegavam os agentes de saúde e metiam a vacina, e a galera vai morrer, né? Algumas pessoas, obviamente, tinham alguns efeitos colaterais de febre, enfim. E aí a galera desceu para o centro do Rio e meteu a bala mesmo. Eu acho que eu até coloquei aqui. Deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei, acho que eu coloquei depois.
Tem uma charge que faz sobre a revolta da vacina que é sensacional. A galera com panela, com pedaço de pau, sabe? E a polícia lá, tipo, você fala, meu Deus, isso aconteceu, realmente aconteceu. Mas pra gente entender, né? Falta informação, as pessoas se revoltam mesmo. Hoje, na verdade, é o contrário, né? Sobra informação até demais. E mesmo assim as pessoas reclamam. Aí nós temos a coluna Prestes. Luiz Carlos Prestes. Esse nome é bem conhecido, né? Principalmente na questão da política. Ele vem à tona aqui no final do século, final dos anos 20, 25 e 27, a coluna Prestes, e ele está mais atuante também durante a era Vargas, né? Vai se tornar um dos principais inimigos, assim, políticos de Vargas. O que vai ser a coluna Prestes? Vai ser um movimento aqui, político liderado por militares, e vai ser contrário ao governo da República, ou seja, eles eram contra a ideia dessas alternâncias, da política café com leite, desse monopólio que acontecia com a aristocracia em determinadas regiões do país. Eles queriam aqui reforma agrária, eles queriam uma educação para todo mundo, né? Aqui vale lembrar que a educação ainda é voltada totalmente para a galera que tem grana, né? Então, uma ideia de igualdade seria bom. Sim, foram os mesmos que fizeram a revolta do Forte. Exatamente. E aí, o que acontece? Esse movimento ele vai percorrer boa parte do Brasil, literalmente de norte a sul, tá? Olha aqui. Coloquei um mapinha. Essas são as regiões, né? A marcha acontece do sul ao norte, ao nordeste do país, ao norte aqui, e volta. Eles faziam acampamentos em algumas cidades, ficavam lá, tentavam convencer as pessoas do que eles estavam falando era certo, né? Vamos ter vários adeptos a essas ideias, que de certa forma vai até desestabilizar o governo, né? Por essas ideias inovadoras, transformadoras e coisa e tal. E aí ela vai durar 2 anos, certo? Vai ser uma marcha muito importante, porque, querendo ou não, esses próprios militares vão ser os mesmos que vão apoiar o golpe, né? Que vai ser instalado ali em 1930, tá? Aqui, tá vendo? Aqui a charge. Essa charge é muito boa. Porque a maioria da galera que vai né, contra a polícia aqui da época são pessoas de menor poder aquisitivo, a galera que morava no morro. Eu não sei se eu tinha falado para vocês, mas o morro aqui, a ideia da criação do morro, das favelas, é uma exclusão totalmente social. Então, quando as pessoas não têm acesso a isso, elas vão ficar pensando, caraca, na verdade o Estado tá querendo lascar com a gente, fazer com que pobre morra. Então, as pessoas não têm conhecimento de fato, né, da causa. E aí nós vamos ter a revolta da vacina. Esse senhorzinho aqui é o abençoado que criou a vacina, né? Oswaldo Cruz. E aí a gente tem a Revolução de 1930, que está num contexto totalmente assim, caraca, não muito propício para que acontecesse uma mudança, mas vai acontecer. Porque nós temos a queda da Bolsa de Nova York em 1929, que todo mundo sabe que vai ser literalmente um efeito dominó. Vários países vão ser atingidos, na verdade, todo mundo vai ser atingido. Aqui no Brasil não vai ser diferente. A economia vai ser totalmente afetada, principalmente o café, né, que vai ser afetado. Tanto que o Washington Luiz, a única forma que ele age, que ele pensa ali, é comprar o estoque do café, porque não tinha condições para comprar ninguém, né? E queimar boa parte desse estoque e revender o que sobrar a um custo baixíssimo. O que necessariamente também não vai trazer muito lucro, mas vai ser a saída aí. Nós vamos ter a queda da bolsa e de fato, a nova eleição de 1929, né, para o governo de 30. E aí nós vamos ter mais uma vez aquela ideia lá da política café com leite. Só que a vez era do estado de Minas, não era do estado de São Paulo. E aí esse pacto vai ser literalmente quebrado, né?
o estado de Minas vai se reunir com outros partidos, se não me engano, o Partido do Rio Grande do Norte e o Partido do Rio Grande do Sul, e formar sua própria coligação, né? Só um minutinho. Só um minutinho. Enfim. E aí, essa alternância vai ser quebrada. Nós vamos ter a formação de uma nova coligação. O Júlio Prestes é o candidato do estado de São Paulo. Assim, quem escolhe é o Washington Luiz. E o outro candidato. Quem é o outro candidato? Getúlio. Quem ganha a disputa? O Júlio ou o Getúlio? O Júlio. O Getúlio não aceita, né? E aí é aquela coisa, o golpe, né? A Revolução de 30. Exatamente. Olha o que o Vargas vai falar. Vai falar que as eleições foram fraudadas, novidade, né? Mas vai dizer que foi inválido, que não é possível e coisa e tal. E aí ele vai armar dele, porque ele não é trouxa, e consegue até muitos adeptos militares, né? Para que isso possa ser feito. Não deixe o Júlio Prestes ser, de fato, se tornar o presidente do país, apesar de ter ganho as eleições, mas não deixe que isso aconteça, né? Que chegue ao cargo do executivo. E aí ele dá o golpe de 1930, com apoio tanto de militares quanto apoio de civis, né? E o Washington Luiz, obviamente, vai ficar puto da vida. Mas não tem nada que possa fazer, porque quando eu falo golpe, é a ideia de quê? De você invadir um órgão que representa o governo, de você colocar a galera lá, de você falar, não vou sair, e a gente vai instaurar uma nova política aqui. É o que acontece, porque a gente sai, ou pelo menos o que teoricamente era para acontecer, né? A gente sai de uma república velha mandada pela aristocracia e nós vamos entrar por meio de um golpe e perpetuar durante 15 anos nesse mesmo golpe, né? Vai ser apenas uma ideia de que ele vai ser renovado aí durante esses 15 anos, tá? Essa aqui, ó, é a participação do Getúlio para que o golpe fosse feito. Tá vendo ele todo aí bonitinho com roupas, né? Professora, ele era Oi, militar mesmo, da ativa? o Getúlio? Sim, ou era só populismo isso aí? Cara, eu acho que é muito mais voltado para a ideia de ter um nacionalismo, né? De um populismo aí, porque militar eu acho que não era, não. Ele só usou muito bem isso, né? Esse É personagem que ele só o criou. Dória aí vestido de gari. É tipo, né? Praticamente. E aqui a gente tem eu gosto muito dessa charte também, porque representa o que aconteceu aqui em 1930, né? Um puxar de cadeira, um golpe que vai ser feito pelo Getúlio Vargas. Puxou a cadeira de presidente do Julinho aí e se sentou durante 15 anos. Aliás, durante longo 15 anos, né? Deixa eu só mudar o slide aqui. Só um minutinho.